Boa noite. Uma alegria, estar com vocês nesta casa que sempre nos acolhe. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar nossa noite, nossa reflexão, Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos e unidos em seu nome. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada pela vida e pela noite que nos abençoe. Que assim seja. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o livro Vinha de Luz. A lição é 89 do nosso querido Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. Eu não tinha lido ainda essa mensagem. Ou então, no culto no lar, a gente lê e não lembra dessa lição assim tão profundamente. É um convite muito profundo, uma reflexão muito profunda de Emmanuel sobre a nossa vida. Eu gosto muito de Paulo, as cartas de Paulo. Paulo era um homem muito forte, falava muito sobre Cristo, Ele não andou com ele presencialmente, mas viveu o seu evangelho e levou seu evangelho para todos os cantos. Paulo era um homem muito amoroso e forte. Então ele era apaixonado pelo evangelho de Cristo. E aí Emmanuel traz essa reflexão no livro Vinha de Luz sobre um versículo. Mas o tema, o título logo de inicial é assim: na intimidade do ser. E aí eu fiquei com essa frase pensando, será que eu tenho coragem de mergulhar na minha intimidade do ser? E verdadeiramente eu saber quem é a Andréia, o que eu preciso melhorar, porque isso aqui é um mergulho. É uma experiência profunda na intimidade do ser, na minha. Não é a do outro, na minha. É uma proposta de um autoconhecimento, uma experiência profunda com a criação divina, entre eu e a criação, e uma experiência profunda no meu eu íntimo. Quem é? Quem sou eu? O que eu posso me tornar? Posso melhorar? Tem algo que eu posso modificar? Essa é a proposta de Emmanuel, de fazer essa reflexão sobre as virtudes. Então, essa intimidade do ser, na intimidade, é uma proposta para que a gente possa avaliar, pensar, analisar pela nossa vida toda. A nossa vida toda. Porque quando a gente se conhece, quando a gente começa a entender quem é esse ser, eu me amo mais. Eu me reconheço. Eu não me julgo. Eu não julgo o outro. Eu compreendo. Eu perdoo. Eu amo o próximo. Eu me amo. Quando eu mergulho profundamente no meu eu íntimo, no meu eu. Esse é um grande passo para o nosso crescimento espiritual. Saber verdadeiramente e sinceramente quem nós somos. E a espiritualidade amiga faz esse convite a todo instante, porque a todo instante é nos dado uma prova durante o nosso dia. Como assim? Relacionamentos, a falta de paciência, a falta de tolerância, o silenciar, o não julgar, o perdoar, o não sentir culpa, fazer com que o outro se liberte após o nosso perdão, a renovação. Essa proposta é nos dada desde o momento que a gente acorda, e durante a noite é porque a gente não lembra. Essa é a proposta de crescimento espiritual. Então é nos dado provas durante o dia,
com um filho, com um amigo no trânsito, aqui dentro, entre irmãos de caminhada, em qualquer local, em qualquer época da nossa vida, em qualquer situação. É nos dado prova. Um olhar mais ácido, uma fala mais dura. Então a proposta na hora aqui, quando ele traz o versículo de Colossenses, ele traz esse versículo que é tão profundo, que eu achei tão interessante, porque esse versículo, a gente não sabe muito sobre ele, sobre essa carta aos Colossenses. Não sabemos. É uma cidade chamada Colossos, que fica perto de Éfeso. Mas nós não temos certeza aonde que Paulo estava preso, se era em Roma, se era em Éfeso, se era em Cesareia, não tem. Mas essa carta chega até a esses cristãos. Cristão que naquela época eram pagãos. E aí vem Pedro trazendo Cristo ao coração dessa cidade, desses cristãos. Então ele escreve essa carta para que possa despertar naqueles homens daquela época, daquela cidade, o Cristo vivo, o Evangelho. Então ele fala assim nesta carta, pega o versículo 3, né? Fala assim, ó, revesti-vos. O que é revestir? É como fosse uma roupa, tira essa roupagem antiga, coloque uma nova. Transforme sua vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, filhos e amados. Ele está falando, veste isso. Transforme. Você é eleito, nós somos eleitos. Ora, se nós somos eleitos, nós somos criação divina. Deus nos criou. Então nós somos eleitos de Deus. Todos, toda a criação do Pai são eleitos, não é só o homem. A natureza é eleita por Deus. E aí quando ele chama de santos e amados, filhos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Olha que profundo. Então ele traz a importância da gente entender no nosso íntimo, na nossa intimidade, as virtudes. Porque tudo isso aqui é virtude, misericórdia, ser benignidade, humildade, mansidão, são virtudes. Então, nesse versículo, o Paulo aprofunda a esses cristãos e chama a gente à responsabilidade de unir o cristão a Cristo. E fala muito forte e ao mesmo tempo muito amável. Ele fala sobre que Cristo é suficiente para a humanidade. Olha que bonito. Cristo é suficiente para nós, que não necessita de algo miraculoso. Cristo é suficiente para a humanidade. É isso que Paulo quis mostrar para ele, trouxe nessa carta, mostrando para eles que é as virtudes de Cristo que faz com que nós iremos evoluir. Crescer, entender o Evangelho, caminhar com Cristo, porque nós sabemos que Deus é Pai e Criador e não nos abandona. Então, nesse momento, nós precisamos analisar o que é esse versículo. Ele destaca entranhas de misericórdia. O que quer dizer essas entranhas de misericórdia? Precisamos entender o que é misericórdia. Aqui fala assim, ó, profunda compaixão, compaixão pelos outros. Então é virtude. A misericórdia, a compaixão bem vivida, sentir empatia pelo irmão que está em dificuldade, mas só sentir. Nós temos que também agir. Sentir compaixão, nós sentimos, mas necessita de uma ação.
Às vezes a gente, assim, não vou ajudar o próximo porque precisa de fazer algo muito grandioso. Não, muitas vezes, financeiramente nós não temos condições, mas nós temos condições de um abraço, de uma fala, de uma conversa amiga, de uma campanha. Se eu não posso ajudar, às vezes, outro pode ajudar. Levar isso para quem pode ajudar. Então, a misericórdia, ela é a compaixão mais profunda, a empatia que nós temos que ter com todos os irmãos. Então, no versículo ele fala, nas entranhas, a misericórdia mais bem vivida. Não é uma misericórdia rasa, sentir só pena e virar as costas e não aprender. A misericórdia, ela é educacional. No momento que eu sinto compaixão pelo próximo, está ali uma prova, minha ou daquele, também daquele que está precisando de auxílio. Então, nós precisamos entender o que é misericórdia, nós precisamos entender que estar no Evangelho de Cristo, e Cristo nos ensina a ser misericordioso. Um pouco mais à frente, ele fala de benignidade. O que é isso? Bondade. Mas o que é bondade? É ser bom e fazer o bem. Ser bom comigo, bom com você, fazer o bem comigo e fazer o bem com o outro. Ser bom e fazer o bem. Todas as vezes que nós estivermos em prova, a gente tem que fazer essa pergunta bem no íntimo. Lá na intimidade do ser, é bom? Vai ser bom para o outro? É o bem que eu estou fazendo? Precisamos ter esse análise. A bondade, ela precisa ser, ela é boa e é do bem. E a gentileza? Ser gentil. O que é ser gentil? Acho interessante ter assim, né? No Rio tem demais isso, né? Gentileza gera gentileza. E é verdade. O profeta da gentileza. Gentileza gera gentileza. Todas as vezes que eu faço uma gentileza com alguém, toco o coração daquele que eu fiz. E provavelmente ele irá se repetir. É altamente contagioso. A gentileza, ela faz com que a gente seja cuidadoso. Cuidar de alguém. A gentileza, ela faz com que nós temos assim, atenção. A gentileza nos torna atencioso. Quando fala nessa atenção, dessa gentileza, eu acho que uma das falhas que está ocorrendo hoje na nossa época, a atenção. Hoje nós conversamos com pessoas não olham mais nos nossos olhos. Corta a nossa frase, assim, muda de assunto. E quando você pergunta o que eu falei com ela, não lembra mais. Atenção, cuidado com o outro. A pessoa está falando e você está andando, não está prestando atenção, não sabe nada do que está ocorrendo. Não consegue sentir no olhar a dor do outro. Isso é gentileza. Hoje, uma das maiores reclamações é atenção. Preciso de atenção. Preciso de cuidado. Esse versículo está nos fazendo analisar sobre o ser bom, o ser gentil. Estamos vivendo a 100 por hora. Hoje os jovens, na mocidade, na evangelização, eles falam sobre isso. Eu não tenho atenção, ninguém presta atenção. Os idosos falam, ninguém me ouve. Quando ouve, está andando e não presta atenção. Fala também da humildade, reconhecer a própria dependência de Deus e a igualdade com os outros. Aqui, quando fala nessa humildade, não é humildade que às vezes nós interpretamos como uma ação material. Não,
Aqui está falando no versículo que é uma dependência de Deus, é eu acreditar, aceitar que Cristo é que Deus é Pai, é o Criador, que a minha vida está nas mãos dele. Isso é humildade. E não questionar. Na hora que vem uma prova extremamente difícil, uma prova de luta, de um bom combate, eu não lastimar, achar que Deus está me castigando e não está me educando. É uma diferença. Então, no momento que eu reconheço a minha própria dependência de Deus, que a minha vida está nas mãos de Deus, eu sou humilde. No momento que eu questiono tudo aquilo que está sendo colocado nesta vida para mim, eu não sou humilde. Ah, por que eu não nasci assim? Ah, por que eu não tenho isso? Ah, por quê? Isso demonstra o quê? Um cabo de guerra que nós estamos fazendo com Deus. Eu não aceito as minhas provas. Eu não aceito aquilo que eu preciso aprender. E quando fala sobre a igualdade com os outros, é nós sermos humildes e se colocar que nós somos irmãos. Somos irmãos. Me perguntaram uma vez, mas irmãos? Sim, somos. Dentro de nós temos um DNA, que está aqui, que é da minha família. Se fizer um exame, está lá minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, está aqui. Um DNA sanguíneo. Mas se nós fizermos uma análise mais profunda, existe um DNA divino, que é um DNA de Deus, que está em nós. Por isso, quando Cristo fala que nós somos irmãos, e isso é algo mais difícil da gente analisar, porque aí precisa ser humilde para entender que nós somos iguais. Raça, crença, todas as dificuldades, somos iguais, passamos por provas diferentes. E graças a Deus, quando nós observamos uma vizinha ao lado que passa por uma prova X, se eu observar e utilizar a gentileza e a caridade, ela está me ensinando. Na hora que eu me coloco com muitos problemas, vivenciando alguma coisa muito dura, quem está ao meu lado é um meio de prova, de análise. E tirar aquilo como um aprendizado, não como julgamento, não como algo só a Andréia tem que passar. Tudo que nós passamos é um aprendizado. Como agora, algo que aconteceu com a menina que ficou lá no vulcão. Morreu. Será que isso é pequeno para o nosso espírito? É um aprendizado absurdo. Não só para a família, não só para o espírito da menina. Para a gente. Tudo, nada nesta vida se perde. Tudo se aproveita. O mal nós aproveitamos para se tornar o bem. Nada é improdutivo. Só é improdutivo as horas vazias que nós gastamos. Sob pretexto algum, não permita a hora vazia na nossa cabeça. Porque quando nós permitimos a hora vazia, é o momento que a gente leva para a depressão, para a angústia, para a maledicência, para a inveja, para o orgulho, para o egoísmo, porque cabeça vazia. No momento que eu trabalho qualquer coisa que seja que seja bom e do bem, a hora não é mais vazia. A hora não é mais vazia. Às vezes a gente se incomoda, achando que tem que fazer coisas grandes. Eu falo isso porque nós também temos, trabalho numa casa, numa instituição espírita. Eu fico impressionada quando falta um trabalhador que coloca água no copinho. Como faz falta? Que coloca água no copinho. A peça importante. Como faz falta aquele que tira o lixinho. Tudo é importante para o nosso crescimento. Todas as pessoas são extremamente importantes. Florir aonde Jesus te plantou. Te plantou no lugar difícil? Florir aonde Jesus te plantou. Florir aqui nesta casa.
Então aqui quando eu falo aqui, mas você pode ir a algum templo religioso, a sua igreja, todos esses ambientes tem uma ferramenta que necessita da gente, é o trabalho. E Jesus chama a gente ao trabalho. O trabalho é uma lei natural da humanidade. Natural da humanidade. É digno, qualquer que seja. Do pequeno ao grande, até a formiguinha, até o verme que está na terra, ele trabalha. Ao Pai Criador, ao verme na terra, trabalha. É digno para o nosso espírito. Nosso espírito em crescimento, ele quer trabalhar em qualquer área que seja. Qualquer coisa que seja. Então, no momento quando ele fala sobre essa dependência, essa igualdade, que possamos ser igual, sentir isso. Quando fala sobre a mansidão, aí eu penso em Cristo, quando aprendei-me de mim, que sou manso e humilde de coração, está em Mateus. Essa mansidão, suavidade, paciência no trato com os outros. É esse mergulho que Paulo está trazendo na intimidade do ser. A misericórdia, o ser bom, o ser humilde, a mansidão, a tolerância, a suavidade, trazer a vida com mais leveza, apesar das dificuldades. Apesar dos problemas que nós temos nessa vida, todos, da criança ao idoso, do pobre ao rico, todos passam por problemas. Trazer a leveza apesar da dificuldade. Nós estamos acostumados a olhar tudo pelo lado mais pesado, mais dramático. Quando vier um problema, recue um pouco, analise, faz uma prece, silencie, pense, dê o tempo de Deus, se questione, e aí vem com a ação a ser tomada. No momento da impulsividade, a gente não pensa no que está fazendo. Aí vem a impulsividade, depois tem que vir desculpe, o perdão. Pense. Então essa mansidão é algo que nós precisamos trazer no coração, é isso que Cristo está falando. Aprenda, aprender como Ele. Aprender com Ele, aprender com Jesus. Manso e humilde de coração. Manso, paciente. Imagina, Cristo como é paciente conosco. Nossa, é muita coisa. Há 2000 anos. 2000 anos ele passou esse evangelho, essa receita médica. O médico, o maior médico passou uma receita. É o evangelho. E a gente ainda desobedece. 2000 anos. Esses dias mesmo, se nós olharmos assim as notícias, né? A gente ainda apredeja a pessoa na rua. A gente joga pedra nas pessoas. A gente corre atrás. A gente mata, a gente atira, a gente dá facada. 2000 anos. Então tem que trazer esse Cristo com esse evangelho. Então, aí a longanimidade é a paciência, a perseverança em tempos difíceis. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo aqui, nesse versículo, que seria fácil. Ora, Paulo estava preso. Ainda faz uma belíssima carta para os cristãos. Preso, e tira essa belíssima versículo, trazendo para os cristãos o ensinamento de Cristo. Então, quando fala nessa paciência e nessa perseverança, nós precisamos ser perseverante. Perseverar em tudo aquilo que nós precisamos de colocar mais vontade. Perseverar não é insistir. Perseverar é você ter um ponto específico, mas precisar de mudar de caminho, você muda para ir até aquele ponto que você quer. A insistência não. A insistência você quer ir no mesmo caminho para chegar lá. Você insiste.
de um mesmo jeito. A perseverança joga você para o lado direito, logo para o esquerdo, vai para cima, vai para baixo, muda para cá, estuda aqui, faz ali, mas persevera. Chegou no alvo. Ser insistente, muitas das vezes, é teimosia. Fazer do mesmo jeito. Muitas das vezes, pessoas difíceis precisam que a gente modifique a nossa fala. Não é abandonar. Olhar ela de outro jeito. Tem pessoas que gostam, tem as 5 linguagens do amor, tem pessoas que gostam de ser presenteada, ser elogiada. E às vezes é desse caminho, para chegar até o amor daquela pessoa. E às vezes nós não entendemos a linguagem do amor. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. Aí vem Emmanuel trazendo a reflexão desse versículo. Então, não basta só a gente ficar pensando na mansidão, na humildade, na bondade. Tem que vivenciar. Ele fala, não basta apreciar os sentimentos sublimes, as virtudes. Eu achar lindo. É tão lindo a pessoa amar o outro. É tão lindo ser benevolente. Olha lá que bonito ser misericordioso. Precisamos ser, não só achar. É sendo, é fazendo que nós aprendemos. Então ele está falando aqui que apreciar os sentimentos sobre não basta só a gente achar bonito. Precisamos executar. É indispensável revertirmos nos deles. Então assim, é indispensável a gente pegar essas virtudes e vestir em nós, transformar, nos renovar, recomeçar. Essas virtudes não foi para a gente achar bonito. É muito bonito, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. É lindo. Mas ele precisa ser vivido. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus apesar de uma doença grave. Apesar de uma falência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo. É bonito. Nós temos que aprender sobre essa reflexão, sobre essa fala de Cristo e trazer e a gente vestir. E não ficar na contemplação. A contemplação é interessante logo no início. Eu vou contemplar, mas depois eu preciso executar. Ficar só na contemplação, só vou achar lindo. E eu vou permanecer no mesmo local. Tudo lindo, mas eu não dou o passo mais importante que é da ação. O apóstolo não se refere a raciocínios. Então ele não está falando de raciocínios de filósofos, dos grandes, da inteligência. Não, das virtudes mais belas que está em nós. A bondade, a mansidão, a paciência, a perseverança, o amor está aqui dentro nesse terreno. Na minha intimidade do ser. A questão é, o que eu estou adubando? Eu estou trazendo esse amor que está aqui, essa semente? Porque ela está aqui, o amor está aqui. A fala de profundidade, falar de profundidade, gastar aquela energia absurda da contemplação e não adiantar. O problema não é de pura celebração. Não é achar tudo maravilhoso, celebrar pela grandiosidade e ficar ali perdendo tempo na contemplação. O convite é observar, ensinar e realizar. É de intimidade do ser, é de intimidade do ser. Toda essa execução da virtude é da nossa intimidade. Faz parte do meu eu interno. No momento que eu começo a analisar e vivenciar, eu vou fazer a comunhão com Deus. O que é fidelidade em Cristo? O que é comunhão em Deus? É quando a gente realmente começa a revestir nas virtudes que Cristo nos ensinou. Alguém que possui o roteiro certo do caminho a seguir,
entre multidões que os desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Olha que convite. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir. É um convite para a gente, para nós. Amigos. Tem um amigo com dificuldade? Se você sabe ali um caminho certo a seguir, por que não? Mas aí eu preciso de ter atenção. Preciso ter gentileza para observar. Então, nesse momento, eu começo a perceber aqui que ele pode estar falando de uma parábola. A parábola do semeador. Será que a minha semente aqui, ó, eu tenho um roteiro, eu posso auxiliar, mas eu não auxilio. Será que a minha semente caiu num terreno espinhoso, rochoso? Será? Ou de terra adubada? Na beirada do caminho? Aonde eu planto a minha semente? Porque eu sei dentro do meu lar o caminho a seguir. Será que nós sabemos? Com o filho, com o irmão, com a mãe, com o pai? Esse é o convite. Se nós temos mais, quem tem mais, doa mais. Aí ele fala assim, ó, detendo não tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade. O cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Então, assim ele está falando. É interessante ter a bagagem do conhecimento que acerca a nossa eternidade, com certeza. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados a proteger as virtudes, vivenciar essa parte quando ele fala de interesses espirituais. Quais são os interesses espirituais? Não está falando de interesse material. Quais são os nossos interesses espirituais? O que nós vamos levar quando nós partimos para o outro lado? Vai ser interesses materiais ou interesses espirituais? Quando ele fala aqui, ó, que apesar da gente ter essa bagagem de conhecimento, poder auxiliar o outro, mas nós precisamos testemunhar. Então não adianta eu ficar só falando para o outro. Impressionante que o outro te observa o tempo todo, em todos os momentos nós somos observados. E é no exemplo, não é só na fala, é na atitude, é que você toca o coração de alguém. Você toca o coração de alguém na sua atitude, nos seus exemplos. Por isso que muitas das vezes nós exigimos como os pais muitas coisas para os filhos, mas nós não executamos aquilo que nós falamos. E aí vem um embate muito sério. Isso é evangelização. Nós conhecemos isso, essas trajetórias na evangelização. Muitos pais, usuários de droga, bebida, maledicência, e vem ferozmente cobrar o filho. E aí vem a gente com o evangelho, tentando ali acalmar. Porque nós sabemos que é o exemplo. É o exemplo. Não adiantava nada o pai ficar falando. Nada. Porque ele falava. Meu pai faz. Meu pai gosta. Meu pai não sei o quê. Então nós precisamos o quê? Testemunhar tudo aquilo que nós estamos falando. Se nós falamos de bondade, temos que procurar ser bom. Se nós falamos muito de mansidão e paciência, precisamos executar. Nós não estamos em condições hoje de ficar estacionado, parado, como fosse uma água que vira pântano. Deus sabe que nós temos dificuldade. Deus sabe que nós somos espíritos imperfeitos, sabe, não nos cobra. Ele nos cobra o esforço, as tentativas de tanta paciência. Eu venho perto daqui, eu estava comentando com as meninas. Peguei um trânsito absurdo na BR. Aí eu venho, né? Senhor, agora é a hora da paciência. Eu vou falar da paciência. É absurdo, chega soa, porque é um exercício. Eu não posso falar que eu tenho a paciência de um anjo. Eu estou sendo o quê? Lapidada.
para tolerar, para ter a paciência, para chegar, firme e forte. Isso acontece com todos. Não somos espíritos perfeitos. Somos espírito imperfeito. Só que a coisa mais linda de Deus é que Ele só pede para a gente esforço. Luta para vencer as nossas mazelas. E nos dá tempo, livre-arbítrio, misericórdia, justiça divina, tudo para a gente. Ele sabe das minhas dificuldades, não me julga. Imprescindível é que sejamos revestidos de entranhas de misericórdia. O que é a entranha de misericórdia? Compaixão, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Caminho não será fácil. Aí ele fala, olha, veste a misericórdia. Veste a misericórdia, porque é ela que vai evitar com que a gente caia em perigos. Misericórdia, compaixão nas entranhas da misericórdia. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Então, para todo mal que a gente encontra, o bem é o remédio. Não tem outro remédio. A gente até luta, se questiona, mas é o bem, fazendo o bem. Na hora que alguém fizer algo extremamente difícil, faça o bem para você ver o resultado. É que a gente não aguenta, a gente quer, né, lutar junto, né? Respondeu assim, eu respondo também. Para vingar, uma vingancinha, né? Vingança amorosa. Medir força, né? Mas não é. É porque nós somos imperfeitos, nós queremos muito vir pela força. Mas é o bem, é o amor que vai ceder todo esse lado que é negativo, que é do mal, todo. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Qual é o remédio para o orgulho, o egoísmo? Amor, humildade, mansidão, benevolência, toda virtude que está lá no versículo de Paulo. Toda virtude. Então, na hora que eu quero combater o meu orgulho, não vai ser com orgulho, não vai ser com briga. Nós precisamos revestir com o quê? Com o bem e com a humildade. Qual é a humildade? De entregar uma cesta básica? É essa que vai fazer com que eu não seja orgulhosa? É essa que vai fazer que eu não seja egoísta? Não vai ser. Não vai ser. A humildade verdadeira que Cristo nos ensinou. Deixar com que a gente acredite que é Deus que está sobre nossa mão. É Ele que cuida da gente. Essa é a verdadeira humildade. É eu me entregar a Deus. A todo o propósito divino. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Se nós não trazemos em nós o esforço de ser fraterno, fraternidade, trazer a paz, como que nós iremos quebrar esse egoísmo, que é a chaga do mal? Orgulho e egoísmo é a chaga da humanidade. É dela que vai vir toda a maldade que nós temos no mundo. O amor traz todas as virtudes, mas o orgulho e o egoísmo traz a maledicência, a inveja, um monte de coisa. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. É necessário dilatar. Nós temos que entender que nós temos aqui um talento absurdo, parábolas do talento. Quais foram os seus talentos que Deus colocou em você? Dilata esse amor, dilata esse talento, dilata essas virtudes divinas, porque é ela que vai fazer com que a gente tenha ascensão, que nós temos um crescimento espiritual. Os espiritistas são os espíritas. Quem é espírita é espiritista, diferente dos espiritualistas. Né? Os espiritistas sinceros encontrarão luminosos estímulos na palavra de Paulo. Estímulo. Não é ele que vai fazer viver a nossa vida. Ele vai estimular todas as virtudes que existem em nós. É ele que vai trazer para a gente o Cristo vivo. O verbo, a ação é Paulo.
Alguns companheiros, por certo, observarão em nossas lembranças mero problema de fé religiosa. Vão achar que é um problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer o psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Para que a gente ficar trazendo o psiquismo só aquilo, a contemplação, os pensamentos, e não fazer o quê? Fazer aquilo que faz total diferença e que nós não perdemos. Nós não perdemos quando partimos tudo aquilo que é de ser. Perdemos o que é ter. Deixamos aqui o ter e a Andréia leva o ser. A intimidade do ser da Andréia vai acompanhar para as outras vidas. Então, o que nós estamos trazendo no meu íntimo, na minha intimidade? Essa é o maior questionamento que nós precisamos avaliar durante a noite. Para finalizar, quando instalarmos o divino inspirador, que é Cristo, em nossa própria vida, materializando-lhe os ensinamentos à frente um dos outros, o reino de Deus brilhará em nós, gerando felicidade, enaltecendo a vida. Então, quando nós deixarmos o Cristo, inspirar a nossa vida, para que a gente possa vivenciar Cristo, o ensinamento dele vai gerar em nós esse reino de Deus, essa intimidade do meu eu, feliz, com a felicidade, enaltecendo a nossa vida hoje, agora e sempre. Finalizamos aqui uma reflexão, vai ser individual. Vamos preparar então agora para o nosso passe. Deixa eu desligar aqui a luzinha. Vamos sentar confortavelmente. Esse é um momento que nós fazemos uma comunhão com Deus. Conversamos intimamente com Cristo à hora do passe. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, neste momento, Pai, recebo de Ti esta energia que está neste ambiente, que entra pelos nossos poros espirituais, levando para a nossa alma toda essa energia que nos auxilia, que é de cura, que é de alívio, que é de perseverança, que é de amor. Converse com Jesus. Aonde dói? O que precisa de força para mudar? O que precisa ser refeito? Mestre, preciso de Ti em todos os momentos da minha vida. E essa energia, ela percorre pelo centro de força, do alto da cabeça, o coronário. E ali acalma os nossos pensamentos, nossas decisões, a nossa vontade de ser. Vai pelo frontal, nos liga também à espiritualidade. Essa conversa mais íntima, ao laríngeo, na garganta, para a nossa fala, saber falar, falar com gentileza, falar com mansidão. E essa energia percorre o cardíaco, o coração, as emoções, trazendo o equilíbrio, a harmonia em cada célula do nosso corpo e na nossa alma. Vai para o gástrico, estômago, as paixões, que possamos nesse exato momento acalmar as paixões e vir com amor, aquele que equilibra o nosso aparelho digestivo. Vai para o esplênico, que é um centro de força muito ligado à força, à cura. Leva essa energia para onde dói, centro de força esplênico. Cuida dos rins, do baço. E essa energia percorre todo o seu abdômen, trazendo o alívio, a cura. Vai para o genésico, equilibrando toda a parte do nosso aparelho reprodutor,
Se ali houver alguma barreira, se rompe. E essa energia chega até os nossos pés. Estamos imersos em energia de cura, pelos magnetizadores, pela espiritualidade amiga, pelos trabalhadores da casa de Ramatiz. E essa energia que está em nós, nós também multiplicamos e dividimos. Levamos para aqueles que estão em nossos lares, necessitados. Essa energia que está nesse ambiente chega até os asilos, às creches, aos abrigos, aos moradores que estão na rua, sem lar, aos presídios, que eles possam receber essa energia que vem de Jesus. Mestre amado, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Gratidão, Senhor, pela vida. Gratidão pela saúde. E que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares muito melhores. Com a vontade do crescimento espiritual, da força que nós trazemos, da alegria de ser filho de Deus, da alegria de ser irmão do nosso divino inspirador, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por essa noite que nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares com toda a energia do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.